Olá, meu querido irmão e minha querida irmã internauta. Neste momento, vocês assistirão a uma maravilhosa ministração da Palavra de Deus, completamente baseada nas Escrituras Sagradas. Uma palavra que visa a edificação do corpo de Cristo, que visa ao aumento de nossa fé, a edificação da nossa fé, a todos nós que amamos a Deus e que aguardamos pela sua segunda vinda. Você que deseja compreender da palavra de Deus, ser edificado, santificado, curado e liberto, neste momento pegue a Escritura em suas mãos, nos acompanhe nessa mensagem para a glória de Deus. Não se esqueça que no final você pode inclusive compartilhar com seus amigos essa mensagem, pode sinalizar com um joinha aqui embaixo do seu vídeo e mesmo tecer os seus comentários em o nome de Jesus. Eu quero compartilhar hoje sobre a unidade e a organicidade da igreja, na perspectiva de nos conduzir a cumprirmos o supremo propósito de Deus. Repita, unidade. Repita, organicidade. De novo, para que essa palavra, né? Unidade e organicidade. E eu quero novamente falar, não tome isso apenas pelo seu intelecto. Toda a palavra, ela passa pela mente. Mas quando eu digo unidade e organicidade, eu me refiro sobretudo a recebermos a palavra no coração. É sermos um. É termos o entendimento e termos a experiência, termos o entendimento que são as bases fundamentais de uma teologia clara e ortodoxa, mas que nos leva à experiência. E experiência não se ensina, teologia se ensina, experiência não. De termos uma experiência, de que quando nós olhamos para quem está ao nosso lado, para quem está perto de nós, ou para quem está distante de nós, eu posso ver que aquele que está perto ou distante, de acordo com o entendimento que nós temos de pertencimento, nós somos um, nós não somos dois, nós não somos três, nós não somos vários nesse sentido, mas somos apenas um corpo em Cristo Jesus. O título da mensagem dessa manhã é Nós somos um. Você pode falar isso para o seu irmão? Nós somos um. Vamos fazer um pouco melhor dessa manhã. Eu quero que você pegue na mão do seu irmão. Não vai dar choque não, pode pegar. Se tiver suada não tem problema. Se tiver com um pouco de calo também não vai incomodar. Pega na mão do seu irmão. Não apenas de esposos, esposas e filhos, mas todos os irmãos. Agora olha, dá aquela olhada nos olhos do irmão. Olha aí, está olhando? Todo mundo, mão na mão, dedo no dedo, olho no olho. Agora diga, nós somos um. Nós somos um. Amém? Nós somos um. E afinal de contas, espera aí, pastor, mas isso é fácil falar que nós somos um. Com qual fundamento nós dizemos isso? De onde nós tiramos essa ideia que nós somos um? Ora, se eu estivesse falando que eu sou um cidadão brasileiro, eu estou dizendo o que na verdade? Que eu faço parte de qual nação? Então, com exceção do Istvan, cadê o Istvan? Levanta a mão, Istvan. Hã? Já é brasileiro, Istvan? Não, estou falando de quase não, Istvan. Você é ou não é brasileiro? Você não tem um papel, mas é de coração. Então, incluindo o Istvan também, irmãos. Vamos incluir o Istvan? Amém. Então, nós somos o quê? Um. Fazemos parte de uma mesma nação. Pertencimento. Agora, depende do que você quer falar. Somos brasileiros, somos um. Mas de qual pertencimento eu quero falar nessa manhã? Somos um no corpo de Cristo. Então, essa ideia de unidade não pode partir do direito constitucional, não pode partir da filosofia, não pode partir de um sistema educacional, mas essa ideia, esse argumento, essa expressão, ela deve partir das Escrituras. Eu quero te convidar a ler um primeiro texto nessa manhã, 1 de Paulo aos Coríntios,
no capítulo 12, vamos ver de onde parte essa ideia de que somos um. Capítulo 12, versículo 12. Quem achou, diga amém. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Eu sei que esse texto já foi ministrado pelo menos 1 milhão de vezes, não, exagero, mas algumas centenas de vezes. Mas vale a pena falar de novo, queridos. Então, vamos compartilhar de novo desse texto. Porque assim como o corpo é um. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo lança uma analogia, uma comparação. Olhe para o corpo humano. O corpo humano é o quê? Um único corpo. Mas nesse corpo existem quantos membros? Muitos membros. Existem mãos, existem pés, olhos, nariz, existem os órgãos internos, são muitos. Mas esses muitos membros, sendo muitos, constituem o quê? Um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Se eu pedisse para o Jailson, não, vou pedir. Levanta aqui, Jailson. Vem cá, meu irmão. Vem me ajudar aqui. Você acha que você vai ganhar essa palavra de graça? Vem trabalhar. Olha o Jailson aqui. Fica aqui, Jailson, aqui nesse tablado. Contemple esse irmão tão belo aqui. Eu digo isso espiritualmente falando, tá? A beleza dele é toda em Cristo. Totalmente em Cristo. Eis o Jailson. É um corpo? É um corpo, né? Sim, não é dos melhores, mas é um corpo. Tem mão aí? Tem. Tem pé? Firme. Tem. Tem barriga, tem estômago, tem tudo. Tudo. Barriga tem muito também. Tem muito. Eis um corpo. O Jailson. Eu posso dizer que este corpo é o Israel. Olha o Israel sentado ali. Por quê? Porque esse é o corpo do Jailson. As mãos são de quem? Do Jailson. A barriga é totalmente dele também. E o Israel é outro corpo. E o que Paulo diz? Assim como o corpo é um, e tem muitos membros, assim também com respeito a Cristo. A mão aqui. Essa mão aqui é Jailson? Essa mão é Jailson? E esse dedo aqui é Jailson? Não é Israel, não? Não é Alexandre nem Fernando? Não? Pode sentar. E você? Olha de novo para quem está perto de você. Ele é membro de quê? Do corpo de Cristo. Então ele é Cristo. Amém? Ele é Cristo. Quem está perto de você também é Cristo. E é claro que isso é dito não no sentido de que nós somos Deus, mas no sentido de que nós compartilhamos da mesma vida. Nós compartilhamos da mesma natureza. Quando falamos de unidade, ou falamos de organicidade, e organicidade nos lembra o quê? Organismo. Nós fazemos parte de um mesmo organismo. A vida que percorre os membros do corpo é a mesma vida. Olhe para a sua própria experiência fisiológica. Será que dentro de você tem sangue A, B, O, positivo e negativo? Tem? Se tivesse, você estava morto, doido. Não tem como. Mas é o mesmo sangue. É o mesmo sangue. É a mesma vida. Se nós tivermos uma visão nesse sentido, queridos, uma visão, preste atenção nisso, uma visão horizontal, olhando para todo o corpo, pelo menos na experiência local, existe igualdade. E ao mesmo tempo existe o quê? Diversidade. Isso é muito importante ser dito. Muito importante. Eu anotei uma frase, eu quero ler essa frase com os irmãos para tentar explicar melhor essa ideia. Iguais pela mesma vida que nos une e distintos, entre parênteses, não melhores,
não superiores, pelas funções que exercemos. Quem entendeu? Iguais pela mesma vida que nos une, mas distintos pelas funções que exercemos. Qual é a função do coração? Bombear o sangue. Qual é a função dos rins? Me ajuda aí, irmãos, eu sou fraco em biologia, só sei citar o nome. Qual a função do fígado? Filtrar também. Qual a função da mão? Qual a função da mão? Pegar. Cada membro do corpo de Cristo, ele possui uma função. Existe funcionalidade no corpo de Cristo, mas nem por isso existe inferioridade ou superioridade, porque cada um, enxergando a si mesmo como um membro funcional e adequado do corpo de Cristo, está na base do amor e da perfeição. Vamos dar um exemplo prático sobre essa questão. Nós, aqui nessa assembleia, na sede em Taguatinga, nós somos 5 presbíteros. 5 presbíteros. Nós temos o bispo Renato, nós temos o bispo Fernando, nós temos o bispo Moisés, nós temos o bispo Josué e nós temos o bispo Alexandre. Vamos comparar isso à mão. São 5 dedos. 5 dedos que vão pegar, que vão dar reforço, que vão conduzir. Olhe para a mão. São todos dedos? São. São todos iguais? Não. Existe um dedo que, digamos, é o dedo sênior dessa mão, que é a pinça, que é o polegar. Existe ou não existe? Mas esse dedo, ele é melhor? Esse dedo, eu acho que eu sou o mindinho daqui da turma. Mas ele é pior? São todos bispos? São. Há melhor e pior? Não. Mas existe aqui nervos que fazem de um dedo aquele dedo que é mais forte. Aquele dedo que ele dá o fechamento. Aquele dedo que traz toda a responsabilidade. Quem entendeu, diga amém. Então, esse exemplo dos presbíteros, ele se aplica também na nossa experiência enquanto corpo de Cristo. Nessa visão horizontal, quando você enxerga a todos os irmãos. Mas o grande problema, queridos, que para enxergar todos os irmãos, não é uma questão de teologia, como eu estava dizendo. Porque teologicamente nós estamos muito claros disso, mas é uma questão de experiência. É olhar para a Vera, por exemplo. Dá lá, Gilmar, um close na Vera lá, ó. Olhar para a Vera, por exemplo, vê se você consegue. Pensa numa irmã descompensada, que já chega rindo, quase me quebra as costelas ao meio, e está feliz. Está muito feliz. Eu acho. Mas eu digo isso com muito amor, Vera. Olhar para a Vera e de repente eu tenho conceitos. Preste atenção nisso, isso é importante, queridos. Isso é experiência, isso não é teologia. Sem desprezo à teologia. Olhar para a Vera e falar assim, mas eu não vou com a cara da Vera. Eu não posso ter sentimento de pertencimento com uma pessoa que é diferente de mim. Ela ri diferente, ela é espalhafatosa demais. Eu sou formal, eu sou certinho, eu sou tipo Vladimir. Vladimir, assim, eu e Vladimir, a gente bate um papo assim de 2, 3 horas numa boa. Mas a Vera, 5 minutos já me perturba o juízo. Eu não dou conta. Porque eu tenho conceitos comigo. Eu tenho preconceitos. E então eu julgo a Vera por quem eu sou, pela minha formação, pelos meus gostos, por minhas preferências. Então a Vera não se encaixa. O Vladimir já, estamos juntos, né, Vladimir? De óculos, formais, pequena estatura. É isso aí. Irmãos, no corpo de Cristo, isso não pode existir. Nossas preferências humanas, nossas preferências culturais, nossas escolhas humanas não cabem no corpo de Cristo. Nós somos um só, apenas um. É a mesma vida, é o mesmo sangue, é a mesma natureza, é a mesma essência. E a nossa dificuldade, às vezes, de pertencimento, de solidariedade, de companheirismo, de tudo isso, é porque, possivelmente, nós
somos muito bons em teologia, mas na experiência, quando eu olho para os irmãos, eu não consigo experimentar esse pertencimento espiritual, de enxergar que o outro, ele é outro, mas ele é um. E o um, ele é um comigo, em Cristo Jesus, no mesmo amor, na mesma fé. Quem entendeu, diga amém. E aí surgem os grandes problemas, as grandes dificuldades da nossa experiência. Porque se não há essa experiência de pertencimento, de comunhão, de comunidade, nós desprezamos os irmãos. Nós não nos apoiamos mutuamente. Eu digo isso até mesmo ministerialmente falando. Não existe apoio, não existe participação, não existe divisão de responsabilidades. Existe desprezo, existe falta de amor e de companheirismo, mas nós precisamos nos voltar a Cristo. Ter a razão em Cristo Jesus. E nessa visão global, nessa visão horizontal, enxergar, ora, os irmãos são muitos, são distintos na funcionalidade, mas nenhuma distinção funcional, nenhuma diferença naquilo que se faz, ela pode quebrar a comunhão da vida do corpo de Cristo. O meu dedo mínimo, ele não pode dizer que vai fazer uma outra coisa diferente do que os demais dedos precisam fazer. A minha mão esquerda, ela não pode fazer algo diferente do que o meu cérebro ordena, porque todos os membros estão subordinados a um único cabeça. E aqui eu quero entrar em uma outra questão que é muito importante. Nós percebemos agora, nesse primeiro momento, o quê? Uma visão horizontal. E essa visão horizontal nos leva a ter esse espírito de quê? De pertencimento. Vamos memorizar essa palavra, queridos. Eu quero que você repita, pertencimento. Pertencimento. Se você sair daqui apenas com essa palavra, o entendimento dessa palavra, já me dou por satisfeito. Pertencimento. Significa o quê? Uma origem comum, compartilhar de ideais, de valores e de sentimentos. Aí quando eu olho para o Raimundo, nesse espírito de pertencimento, eu sei que o Raimundo me magoou muito. Mas eu vou, nesse espírito de pertencimento, fazer o quê? Ele me machucou. Mas porque o dedo está machucado, eu vou amputar o dedo? O que eu vou fazer? Vou curar, vou buscar na comunhão a cura. E não desprezar, não ofender, não magoar. Isso é possível no amor e com o amor. Visão horizontal nos fala sobre os membros do corpo. O corpo é um e há muitos membros. Mas a visão vertical, e eu quero ler outro texto com os irmãos. Abra sua Bíblia, por favor. Efésios, no capítulo 4. Vamos iniciar primeiro no capítulo 1, amados. Quero ler o capítulo 1 e também o capítulo 4. Capítulo 1, versículo 4 até o versículo 10. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo. Versículo 10, preste atenção. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nessa visão vertical agora de corpo, nós precisamos identificar
a subordinação. Identificar o encabeçamento em Cristo. Eu estava pesquisando essa expressão na língua original, e ela é muito significativa, ela é muito elucidadora. E a minha intenção não é que você memorize a palavra no grego. Não é necessário, não há a menor importância de memorizar essa palavra no grego, mas que você tenha um entendimento, que essa expressão de fazer convergir, anakephalaiosthetai. Tropecei no grego aqui, mas não tem problema não. O que importa, na verdade, não é a palavra, mas é o entendimento que ela nos trará. Congregar. Olha só, a versão tem congregar, outra versão diz o quê? Convergir. Mas o que significa essa expressão? Anakephalaiosthetai. O que significa isso? Tem que treinar muito para falar. Essa palavra tem como radical a palavra kephale. Isso é o mais importante. Eu tropeço da língua, não memorizar, isso nada importa. Kephale. Pastor, em que isso elucida o nosso entendimento? Fazer convergir, esse kephale significa trazer todas as coisas, todo o universo. Você faz parte de todas as coisas? Você faz parte da criação do universo? Trazer tudo para debaixo da kephale, para debaixo da cabeça. Isso está de acordo com o contexto. Efésios 1, 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Deus fez Cristo o cabeça de todas as coisas. Quem entendeu, diga amém. Então nós temos a visão de corpo e de membros. Mas como eu vou conseguir amar? Como eu vou conseguir perdoar? Como eu vou conseguir abrir mão? Como eu vou conseguir não utilizar dos meus conceitos e da minha visão que ela é partidária, da minha visão que é fragmentária? Como? Se eu tiver a mesma visão da cabeça, se eu tiver o mesmo entendimento e a mesma direção da cabeça, que é Cristo. E aí, de fato, nós seremos um. Nós poderemos caminhar em unidade, debaixo da mesma direção. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 15, versículos 15 e 16. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. O que diz o texto? Seguindo a verdade. De que modo? Em amor. E seguindo a verdade em amor, há o quê? Um crescimento. E esse crescimento em tudo aquele que é o pé. Em tudo aquele que é a mão. De onde vem o crescimento? De onde procede esse crescimento? É da cabeça. A nossa direção vem de Cristo, queridos. Os nossos problemas, eles ocorrem quando, em primeiro lugar, nós não enxergamos os membros do corpo de Cristo como membros desse mesmo corpo do qual eu faço parte. Em segundo lugar, quando nós não estamos debaixo desse encabeçamento, dessa cabeça, dizer que Cristo ele é a centralidade de todo o universo, significa dizer que todas as coisas vão convergir nele, no sentido de que todo o universo, isso inclui você, isso inclui toda a igreja, todo o universo, Cristo como um grande imã, essa força magnética, ele vai atrair todas as coisas. Mas para quê, Bispo Josué? Atrair para que tudo fique ao redor dele? Não. O sentido desse magnetismo, dessa força magnética, não é a atração para que tudo esteja ao redor de Cristo, ao derredor de Cristo, mas é para que tudo esteja debaixo de Cristo, debaixo do encabeçamento, do domínio, da autoridade, do governo de Cristo. A nossa intenção é encher a terra com a glória de Deus. Isso está no seu coração? Ou não está no seu coração? O título da mensagem é Nós Somos Um, falando sobre unidade, falando sobre organicidade.
com vistas ao quê? Ao cumprimento do supremo propósito de Deus. E nós já falamos muitas vezes sobre o supremo propósito de Deus. E numa frase, de repente, a gente pode definir que o supremo propósito de Deus é o quê? Glorificar a Cristo. Pronto. Mas isso pode ser tão distante. Glorificar a Cristo. Sim, mas é verdadeiro. Agora, na experiência, o que é glorificar a Cristo? E aí? Quem me ajuda nessa manhã? O que significa glorificar a Cristo? Afinal de contas, o supremo propósito de Deus é ou não glorificar a Cristo? Isso está certo ou está errado? Está certo, bispo Alexandre? E aí? O que significa glorificar a Cristo? Já sei, eu vou responder. Todos nós estaremos na Nova Jerusalém e receberemos não uma lanterna, um holofote, cada um, de 10.000 volts de potência. Imagine, todos nós, os regenerados, os salvos na Nova Jerusalém, cada um com um holofote especial, e nós vamos dirigir toda a luz, todo o brilho, toda a glória para quem? Para Cristo. Isso é glorificar a Cristo. É isso? Não? Não deve ser. Nós daremos então a glória para Cristo. Daremos o poder e a autoridade para Cristo. É isso? Quem somos nós? Nós daremos glória, autoridade e poder. Ele recebeu toda a glória, toda a autoridade, todo o poder. Ele é o poder e a autoridade. O que é glorificar a Cristo? No cumprimento do propósito de Deus. É fazê-lo conhecido em toda a terra. É fazê-lo conhecido em todo o universo. É fazer com que o caráter de Deus, os seus atributos, a sua misericórdia, o seu perdão, o seu amor, a sua bondade, a sua graça, tudo aquilo que Deus é, seja conhecido, manifestado e revelado na terra e no universo. E nós temos que começar hoje, é aqui, sendo membros uns dos outros, de modo efetivo, na experiência orgânica do corpo de Cristo. Debaixo da vida, na vida, debaixo do governo e da administração de Deus. Debaixo da mesma cabeça. O texto diz, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Existem no corpo membros que são iguais e membros que são diferentes. Porque esse dedo aqui, da mão esquerda, é igual a esse dedo da mão direita. Existem membros que compartilham algumas funções, até mesmo de filtrar. Mas, nessa igualdade de membros, ou distinção de membros, nenhum deles é cabeça. Amém? Nenhum deles é cabeça. Isso significa que não importa quem está plantando, não importa quem está regando, não importa se é você quem fala, não importa se é você quem canta, não importa se é você quem ora, não importa se é você ou o outro que faz o serviço A, B ou C, nada disso importa, porque o que vale na verdade é que o cabeça está dirigindo a igreja. O que vale na verdade é que tudo aquilo que é feito, tudo aquilo que é realizado, quando é feito no reconhecimento de amor e de verdade, e de graça, e de pertencimento, e de organicidade, e de unidade, e de fé, e de coração, e de vida, não importa quem faz, porque a obra é de um só, a obra é de Deus, a obra é de Cristo, a obra é do cabeça e Senhor da igreja, e a glória, portanto, não é nossa, não é do dedo, não é do nariz, não é do pé, mas a glória é do corpo de Cristo. Queridos, nós somos um ministério. Nós somos um ministério não por convenção institucional. Nós somos um ministério não porque temos um CNPJ. Nós somos um ministério porque temos um encargo espiritual. Estamos debaixo do encabeçamento de Cristo. Vamos valorizar esse encabeçamento. Vamos valorizar as verdades, vamos valorizar o compromisso, vamos valorizar a unidade,
Vamos valorizar as oportunidades que nós temos. Quantos comentários nós recebemos via WhatsApp, via e-mail, de irmãos que dariam, eu não sei o quê, acho que uma expressão exagerada, um rim para estar aqui, congregando junto com você, sentado ao seu lado, para estar em comunhão com você, debaixo desse mesmo teto, que é tão simples, nessa cadeira que é tão simples, mas que reconhece o valor não de quem fala, que reconhece o valor não de quem canta, que reconhece o valor não de quem abre o local, porque nada disso importa. Nada disso importa quem fala, quem abre, quem fecha, quem limpa, quem dá a descarga no banheiro, nada disso importa. Mas o que importa é que nós, como ministério, nós somos um corpo, nós somos uma voz, nós estamos debaixo da mesma autoridade, do mesmo governo, estamos permitindo que Deus estabeleça primeiramente em nós, no nosso coração, na unidade, o reino dos céus dentro de nós, para que um dia, na era vindoura, o reino seja manifestado em glória, para que o universo, para que os povos, para que as nações possam ser curadas, possam ser reestabelecidas pelo corpo de Cristo para todo o universo. Unidade e organicidade vai muito além do que um versículo no papel. Vai muito além do que ler Efésios, do que ler 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Mas trata-se de você perceber-se como um membro do corpo de Cristo. E querer servir o outro. O coração não pode parar de bater, porque o coração está com inveja dos pulmões. E eu não vou mais bater, porque eu queria ser pulmão. Eu queria fazer isso, mas o pulmão não pode fazer isso se o coração não bater. E se tem os pulmões, como é que o coração bate? E às vezes a gente fica medindo o nosso valor. Quem é o bispo que prega melhor? Vou falar, hoje eu vou falar. Quem é? O irmão que canta melhor? Quem é o irmão que faz isso melhor? Quem é o irmão que aquilo outro melhor? Irmãos. Quem é que dirige melhor a mocidade? Quem é que dirige melhor os adolescentes? Quem é a melhor professora da salinha? Ninguém levanta a mão, porque nós não temos a coragem de levantar, mas temos toda a coragem de pensar e de comparar, que o meu trabalho é melhor do que o do Vladimir. Viu, Vladimir? Não queria dizer não, mas eu sou melhor do que você. A gente não fala, mas a gente pensa. E a gente cultiva não o pertencimento, mas a gente cultiva a exclusão, a gente cultiva a ignorância, a gente cultiva a acepção no coração. Não esqueça, meu irmão, a palavra de hoje não é sobre nacionalidade, não é sobre federação, é sobre corpo de Cristo. Você pode deixar de ser brasileiro, ou você pode se tornar um brasileiro. Mas corpo de Cristo, você não pode deixar de ser corpo de Cristo. Isso deve conquistar o seu coração. Isso deve dirigir a sua vida. Estamos caminhando com dificuldades, tantas dificuldades financeiras, dificuldades de pessoas que deixaram de vir aqui, que estão em casa, eu não sei. Eu não quero fazer uma avaliação pontual de cada problema. Eu quero enxergar junto com vocês, isso já foi identificado, mas novamente mencionar que o nosso problema não é o dinheiro. O nosso problema não é a internet. O nosso problema não é o local A ou B. O nosso problema não é a distância. O nosso problema é o meu coração. É o meu coração que faz acepção de pessoas,
que quer glória, que quer louvor. E se não foi dada a glória e o louvor a mim, para que eu vou pregar? Para que eu vou cantar? Para que eu vou ofertar? Para que eu vou ajudar? Para que eu vou congregar? Congregar, convergir. Quando você vem aqui, você não está congregando debaixo do encabeçamento do bispo Alexandre, ainda que exista a direção. Você não está congregando debaixo do encabeçamento do bispo Fernando, ainda que exista uma direção representativa. Entendam o que eu estou dizendo. Você está congregando, você está servindo, você está cantando, você está fazendo tudo debaixo do encabeçamento de Deus, debaixo do encabeçamento de Cristo. Portanto, esqueça os homens nesse sentido negativo. Esqueça as minhas falhas. Esqueça os meus tropeços. Esqueça os juízos e os conceitos que nós temos para medir os outros. Abraça o seu irmão, caminha com o seu irmão, caminha com o dedo que está ao lado de você, caminha com a mão que está ao lado de você. Bata junto, como nervo, como veia, como coração, junto com aquele que está perto de você, sabendo que nós não somos dois corpos, mas somos um único corpo, queridos. E nós precisamos avançar, nós precisamos cooperar com Deus no cumprimento de glorificar a Cristo, de fazer Cristo conhecido. Não porque os cristãos, ou os crentes, como assim dizem, são caloteiros, são ladrões, são maldizentes. Não, mas porque os cristãos, eles têm amor. Os cristãos, eles têm luz. Os cristãos têm uma palavra que ninguém mais tem, que é a palavra de Cristo, é o amor de Cristo. Nós somos um. Eu quero prosseguir, queridos, depois dessa visão horizontal, essa visão vertical. Eu quero entender novamente com os irmãos um pouco mais, na prática, por que fomos chamados para ser um só. Por quê? Eu quero ler 4 textos, eu sei que o tempo vai dar, eu quero gastar os últimos minutos com esses 4 textos. Um primeiro grupo, 2 textos, um segundo grupo, mais 2 textos. Abra sua Bíblia, por favor, em João capítulo 3, versículo 16. João 3,16. Esse texto os irmãos sabem de cor. Se nós prestarmos atenção, nós veremos uma grande verdade nesses últimos 4 textos. Diz a palavra: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho primogênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vou ler de novo então. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho primogênito. Vocês têm certeza? O que é um filho unigênito? É um filho único. Deus deu o seu único filho. Preste atenção nessa parte final da mensagem. Quando Deus tabernaculou entre os homens, quando Deus, a vida, a luz e a graça, esse Deus se manifestou, Ele estava dentro de um tabernáculo, Jesus, o Filho único, o Filho unigênito do Pai. E Ele caminhou durante 3 anos e meio, Ele anunciou o reino, Ele curou, Ele libertou, Ele morreu, Ele, depois de 3 dias, ressuscitou. E aqui está o gancho, aqui está o ponto. Eu quero que você relacione os textos. João 3,16. Vocês vão repetir. Filho unigênito, à minha direita. Filho unigênito. Vamos abrir aqui em Romanos capítulo 8, versículo 29.
Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o unigênito entre muitos irmãos. Esse pastor está lendo tudo errado hoje. Tudo errado. Tudo errado. O que o texto diz? Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Repita, filho primogênito. Filho unigênito. João 3,16. João 3,16, filho. Romanos 8,29, filho primogênito. Ele foi gerado na ressurreição como o novo homem, do qual nós fazemos parte. Aqui há muitos textos que poderiam ser citados. Atos 13:33, Salmo capítulo 2, Hebreus capítulo 2, que no momento da ressurreição, o filho primogênito, ele tem muitos irmãos. E todos nós, irmãos, somos membros desse corpo de Cristo. E sabemos, queridos, que a obra da cruz, que a obra da redenção, ela é uma obra exclusivamente divina. Atos capítulo 4, versículo 12 diz: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus carregou a cruz sozinho. Epa, pastor, espera aí. Mais um erro. Você tem que ler a Bíblia. Eu li nos evangelhos que Simão Cirineu carregou a cruz. É verdade. Você está coberto de razão. Mais certo do que isso não pode estar. Mas que cruz ele carregou? A madeira. E nós que estamos falando de redenção há muito tempo, sabemos que redenção não é madeira. Redenção não é o sangue materialmente falando, não são os cravos, mas é o espírito de doação, de abnegação, de serviço e de sacrifício. E Cristo carregou sozinho a cruz. Sobre os seus ombros estavam todos os pecados de todos nós, que ele levou sozinho. A obra da redenção, ela é única e exclusiva de Cristo Jesus. E onde nós entramos então? Onde nós entramos? João 3,16, o Filho unigênito. Quando ele caminhava, era apenas Jesus, o homem de Nazaré. Na ressurreição, Romanos 8,29, ele é o primeiro, ele é o primogênito entre muitos irmãos. E quando ele caminha, e ele é o cabeça, nós já vimos isso agora. Ele é o cabeça, ele caminha, ele carrega quem com ele? Quem vai? Os muitos membros, que são os muitos filhos. Os muitos filhos são os muitos membros. Quem entendeu, diga amém. É importante, queridos, entender algo em relação à mensagem da cruz. A mensagem da cruz, ela foi entregue a nós. Sim, aos apóstolos. Segundo de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Os apóstolos como embaixadores. Mas nós estamos bem no final do fio condutor da palavra apostólica. Imagine isso. Cristo, o Filho unigênito, como o apóstolo. O primeiro apóstolo. Ele trouxe as verdades, ele trouxe o ensinamento, a cura e a salvação de Deus para os homens. E o que acontece? Cristo, ele chama o quê? 12 apóstolos. Imagine uma corrida de bastões. Essa mensagem agora de cura, de salvação, a mensagem do reino, de recuperação, é trazida pelo apóstolo. E o apóstolo passa para quem? Para os 12 apóstolos do Cordeiro. E os 12 apóstolos do Cordeiro, eles transmitem, eles legam isso na palavra apostólica e surgem os demais apóstolos. Nós estamos no final dessa maratona espiritual, com esse bastão em nossas mãos, bem no final desse fio condutor
da palavra apostólica, transmitindo o quê? A mensagem da cruz. Transmitindo o quê? A palavra da redenção. Nós não somos redentores da humanidade. Nós não somos corredentores da humanidade. É uma obra única, é uma obra exclusiva de Cristo, mas nós somos portadores, embaixadores da mensagem da cruz. Nós somos propagadores da mensagem do Evangelho, as boas novas de salvação de Cristo Jesus. E em Cristo Jesus, nós temos que enxergar o homem individual, o Filho unigênito, e agora o homem corporativo, o homem coletivo, o corpo de Cristo que tem muitos membros que são os muitos irmãos de Cristo Jesus. Eu quero ler mais 2 textos. Abra sua Bíblia em Lucas, volta um pouquinho, capítulo 4. Depois iremos ler o texto que foi lido no início da reunião. Quem lembra qual foi o texto? Salmo 133. Observe os conjuntos, as duplas de textos. Lucas capítulo 4, a partir do versículo 16 até o versículo 18. Indo para Nazaré, onde fora criado. Quem estava indo para Nazaré? O filho unigênito? Sim? Vamos contextualizar. O filho unigênito do Pai, Jesus de Nazaré, o homem individual, sim ou não? Indo para Nazaré, num sábado, na sinagoga, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Esse mim refere-se a quem? Ao Filho unigênito? Ao homem individual? A Jesus de Nazaré? A mim. Para quê? Esse Espírito estava, pelo que me ungiu. Repita, ungiu. Para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Cristo, ele foi ungido para restaurar. Cristo foi ungido para trazer salvação. Cristo foi ungido para o seu ministério. Ele foi ungido para isso. Mas, nesse raciocínio que estamos construindo juntos, nós sabemos que o homem de Nazaré, esse homem individual, após a sua morte e após a sua ressurreição, ele foi gerado em ressurreição, o novo homem, do qual todos os que creem fazem parte, como os muitos filhos menores e como os membros desse corpo. E aí nós temos que voltar para o texto que foi lido no início, Salmo 133. E é espetacular esse salmo, queridos. Salmo 133. Antes de ler, há quem considere, e eu faço parte desse grupo, que esse salmo é um salmo profético. Quem discorda não tem nenhum problema. Se você discorda de que o salmo é um salmo profético, tome apenas como uma alegoria, como uma aplicação, que não vai ferir em hipótese alguma a verdade. Olha o que diz o texto, Salmo 133, que está sendo lido em conexão com qual texto? Jesus ungido para libertar, Jesus ungido para dar vista aos cegos, para restaurar. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Essa mensagem fala de que hoje, queridos? Nós somos um. Isso é bom e agradável? Viver os irmãos unidos? É muito bom e agradável. Mas como é que se dá? Como é que se veicula essa unidade? Como é que se dá funcionalmente essa organicidade? Como? Como é que isso é possível? A resposta vem a seguir. Essa unidade é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce o óleo para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes.
É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Vamos entender esse salmo rapidamente. Quem é o sujeito aqui sobre o qual desce esse óleo precioso? Está identificado no texto. Quem é? Arão. Arão, ele foi quem? Ou foi o que na economia de Deus no Antigo Testamento? Muito mais do que sacerdote. Ele foi o quê? Ele foi o sumo sacerdote. O primeiro sumo sacerdote. Vamos entender esses dois quadros. O texto falando de maneira profética sobre Cristo e sobre o corpo de Cristo. Seja profético ou aplicação, isso não fere a verdade onde nós queremos chegar. O óleo desce sobre Arão. Arão é um tipo de Cristo. Cristo, o Filho unigênito que recebeu uma unção para pregar, para curar e para libertar. Quem entendeu, diga amém. Mas nós sabemos que esse Filho unigênito, ele tornou-se o quê? O primeiro entre muitos irmãos que são chamados de membros do seu corpo. É o Cristo coletivo. E este óleo, ele desce sobre o corpo, sobre a cabeça de Arão, até suas barbas, descendo até a orla dos seus vestidos. E nós temos aqui um duplo entendimento, de que esse óleo, ele tanto cura todo o corpo, ele alcança todos os membros, todos os filhos, mas esse óleo também, é o segundo entendimento, ele comissiona, ele chama, ele convida a toda a igreja a ministrar a palavra da redenção. Eu sei que há os apóstolos, os profetas, evangelistas, pastores e mestres que receberam uma incumbência pessoal, mas todos nós somos membros do corpo? Há dúvidas aqui nesse meio, infelizmente. Todos nós somos membros do corpo de Cristo? Somos os muitos filhos? Fazemos parte desse homem coletivo? E o óleo está ou não sobre você? Está ou não sobre você? E o óleo é para quê? Para ungir, para curar, libertar, devolver a vista aos cegos, para anunciar o ano aceitável do Senhor, para pôr em liberdade aquele que está em cativeiro. Nós não somos redentores da humanidade, mas nós somos portadores da palavra da redenção. E é por isso que nós somos feitos um, no único corpo de Cristo, amados. Eis a grandeza. Se você acha que isso é pequeno, se você acha que isso é pouca coisa e despreza a mensagem de Cristo, a mensagem da cruz, e não se enxerga como um membro do corpo de Cristo, meu irmão, eu quero dizer para você, você tem que nascer de novo. Nascer de novo. Não sei se da água do Espírito, mas pelo menos do entendimento. Do entendimento da sua vocação, do seu chamamento. Cumprir o supremo propósito de Deus, que é glorificar a Cristo, se dá por intermédio de encher toda a terra com a glória de Cristo. E toda a terra será cheia da glória de Cristo quando o corpo caminha curando, libertando e ministrando a palavra de salvação. Os últimos capítulos da Bíblia, Apocalipse 21 e 22, nos falam que na Nova Jerusalém existe uma árvore, a árvore da vida. Ela dá 12 frutos durante o ano. Ela tem folhas, e as folhas são para a cura dos povos, para a cura das nações. Sabe o que isso significa? Aquela cidade, ela é um complexo divino humano. Não pense na cidade se você não pode pensar em Cristo e você. A cidade é Cristo. Amém? Mas a cidade não é Cristo individual, unigênito. A cidade é Cristo. O quê? Primogênito. A cidade é Cristo. Coletivo. A cidade é Cristo. Muitos irmãos. A cidade é Cristo. Nós somos um. Essa cura que vai
alcançar as nações, ela será ministrada pela Nova Jerusalém. Essa palavra de cura será ministrada pela Nova Jerusalém. Nós não somos a luz. Diga, eu não sou a luz, mas eu estou na luz. Eu não sou o amor. Diga, eu não sou o amor, mas eu estou no amor. Eu não sou o perdão, eu não sou a graça, eu não sou o favor, eu não sou a misericórdia, mas nós estamos no amor, na graça, no perdão, na luz, na misericórdia, na autoridade, no poder de Deus, no domínio de Deus, no encabeçamento de Deus. As mãos que curam são as mãos do corpo. Os braços que abraçam são os braços do corpo de Cristo. A gente às vezes responde assim a uma pergunta: quem quer fazer a obra de Deus? É os irmãos. Levantam. Então abrace, fale, enxergue, ame, caminhe, perdoe, estenda a mão. Cristo fará isso por você e em você. Todo o amor de Deus está no corpo. Toda a autoridade está no corpo. Toda a cura está no corpo. Agora, se eu me privo julgando um ou outro de acordo com as minhas preferências, eu me excluo e excluo. Nós somos um. Amém? Muito bem, queridos, vocês acabaram de assistir a esta ministração maravilhosa. Eu tenho certeza que ela tocou o seu coração, que ela de fato lhe ajudou na sua fé, porque essas mensagens visam de fato a edificação do corpo de Cristo. Por isso eu quero te convidar neste momento a que você compartilhe com outros esta mensagem, compartilhe no Facebook, nas redes sociais, teça aqui embaixo os seus comentários, para que essa palavra se multiplique e se propague para tantas outras pessoas que ainda não a ouviram e não a conhecem. Inclusive, eu quero estender aqui o meu convite para você que mora aqui no Distrito Federal, para estar conosco em uma de nossas reuniões aqui na QI 4, lote 23, em Taguatinga Norte. Todas as quartas e domingos nós estamos aqui reunidos, sempre com uma poderosa e maravilhosa palavra de Deus sendo ministrada ao nosso coração. Domingo às 9 horas da manhã e às quartas-feiras às 20 horas. Venha, faça-nos uma visita para que possamos nós estreitar a nossa comunhão para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Há também a nossa igreja em Guarulhos, em São Paulo, a nossa igreja em Planaltina, Distrito Federal, e também a nossa igreja em Goiânia. Consultando o nosso site, devoltaapalavra.com, vocês terão acesso aos endereços, aos dias de cultos e mesmo os contatos com os respectivos pastores para a glória de Deus. Vamos juntos lutar pela fé cristã, pela fé do Evangelho, para a glória de Deus. Amém.